Fala galera, todo mundo aí ligado aqui no YouTube do Gran Cursos Online e nos nossos cursos aqui, né, em relação à anatomia e fisiologia, né, o pique tá grande, nós estamos aí vindo de uma trajetória longa de gravação ao vivo, mas eu amo isso aqui é realmente um alimento, né, para nossa alma, trabalhar com o que a gente gosta e ajudar as pessoas nessa trajetória. Então vamos lá, gente, estudar o sistema linfático, porque é um sistema que interage com vários sistemas do nosso corpo e a gente vai estar aqui mostrando para vocês o que é que cai em prova de concurso e residência no sentido aqui do sistema linfático, tá? Isso aqui ajuda a entender, por exemplo, gente, a filariose, que é a doença ali relacionada com a Vanderbilt-Bancroft, né, que é um parasita que obstrui o sistema linfático. Vai ajudar a entender, por exemplo, o linfoma, né, um tumor relacionado aí ao sistema linfático. Então observe que para entender as patologias, né, a gente precisa estar aqui entendendo anatomia e fisiologia. E no sistema linfático também tem esse aspecto, tá certo? Tem várias patologias que vão advir aqui de problemas nesse processo, tá? Observe que para lembrar de sistema linfático, a gente vai aqui fazer uma revisão do sistema vascular, tá? Quando eu tenho aqui o sistema vascular, eu tenho que as artérias saem do coração, ok? A artéria aorta, por exemplo, vai estar conduzindo o sangue para os nossos órgãos e sistemas, né? E aqui, por meio da subdivisão dessas artérias, nós vamos ter as arteríolas. As arteríolas são os vasos de maior resistência do nosso corpo e são elas que vão direcionar o fluxo sanguíneo para onde que está precisando mais, né? Onde está precisando menos, ela fecha, né? Onde está precisando mais, ela abre, de acordo com a necessidade metabólica do nosso corpo. O que é que eu estou fazendo agora? Para onde que eu vou encaminhar meu sangue nesse momento? O que é que eu vou priorizar? Se eu estou tendo hemorragia, nessas arteríolas aí vão fechar no sistema onde aguenta mais isquemia, pele, rim, e vai abrir no coração, no cérebro, que precisa receber sangue ali na quantidade de volemia diminuída. Então essas arteríolas são vasos de resistência. Depois dessas arteríolas a gente tem as meta-arteríolas e tem os capilares. Nesses capilares é onde vai acontecer as trocas, tá? Trocas em relação a liberação de oxigênio para os nossos tecidos e também nós vamos estar aqui passando nutrientes, porque o oxigênio com a glicose vai ser usado pelas células para fazer o metabolismo e manter a nossa homeostase, o nosso equilíbrio. Ok, nesses capilares nós vamos ter aqui o endotélio, né, aqui a camada de revestimento desse capilar, que é bem fininha, onde eu tenho a célula aqui, ó, entre uma e outra, canais, né, de trocas, fendas intercelular. E essas fendas é o que permite o plasma sair de dentro do capilar e ir para o interstício, que é o espaço entre a célula e o vaso, e também trocar componentes com a própria célula, né? Então eu tenho aí a distribuição de líquidos nesses espaços. Dentro do sangue o nome do líquido é chamado de plasma. No interstício, quando esse plasma sai do vaso e fica solto entre a célula e o vaso, ele vai ser chamado de líquido intersticial. E dentro da célula ele vai ser chamado de hialoplasma, né? Ou citoplasma, que é o líquido onde ali as organelas das células estão envolvidos, né? Então é importante lembrar que esses líquidos, eles trocam substâncias entre si, tá certo? Então quando o meu capilar tem essa fenda não permite a passagem de hemácias, né, que são células maiores, são células sólidas do nosso sangue, mas essas fendas permitem a passagem do plasma, tá? E em algumas situações específicas, como por exemplo na inflamação do tecido, esses capilares se afastam ainda mais e permite passar não só plasma, mas também células de defesa por meio da quimiotaxia ou de apedese, né, que é a saída de células de defesa de dentro do capilar para o líquido intersticial e para o tecido ali, para destruir os micro-organismos que estão invadindo o nosso corpo por meio de uma ferida. Quando tem uma ferida, vai lá, vasodilata, abre essas fendas ainda mais e sai plasma, e sai ali o monócito, que quando vai para o tecido recebe o nome de macrófago, sai ali também o neutrófilo, que só vive 6 horas, rapidamente vai lá destruir, né, os micro-organismos. Então tem essa interação aqui nesse interstício, tá?
Nessa entrada, saída de líquido, de plasma para o interstício, para a célula, o que acontece? Existe uma série de forças que influenciam esse processo, né? Dentro do vaso, para a água ficar ali dentro, usa a pressão colodosmótica, né? E vai interagir com a pressão hidrostática em relação ao interstício, a colodosmótica do interstício e hidrostática, e a colodosmótica e hidrostática dentro do vaso. Então, essas diferenças de pressão é o que vai fazer o deslocamento desses líquidos aqui estarem funcionando. Por exemplo, a albumina dentro do vaso, ela ajuda o plasma a ficar ali dentro, mesmo quando tem as fendas. Então a albumina se liga às moléculas de água e mantém o plasma ali dentro, tá certo? Em algumas partes do nosso corpo, essas fendas, elas não vão existir. O capilar vai estar bem juntinho e as trocas vão ser bem difíceis de acontecer. É quando a gente tem um exemplo do sistema nervoso central. Lá não tem sistema nervoso linfático, gente, no sistema nervoso central, na parte cerebral. Por quê? Porque ali tem a barreira hematoencefálica, que faz uma agregação, uma junção das células capilares ali, junta com essa conexão com os astrócitos, que são células de sustentação, que impede que esses capilares troquem substâncias e formam a barreira hematoencefálica. Já no fígado, onde eu preciso que esse plasma saia desses capilares e troque substâncias, metabolize as substâncias e distribua os nutrientes, essas fendas são enormes. Ali nos nossos sistema venoso porta, onde tem os canais sinusoides, né, os canais venosos que vão distribuir líquido ali dentro dos ácidos hepáticos para que ocorra esses metabolismos celulares, tá? Então, cada parte do meu corpo, essa fenda de troca vai estar sendo de um tamanho menor ou maior, a depender da função do órgão que eu estou aqui trabalhando. E por que eu precisei entender isso aqui? Porque quando eu falo em sistema linfático, eu vou pensar que ele é um sistema acessório do sistema vascular. O meu sistema vascular tem uma bomba, que é o coração, que manda sangue para o corpo e recebe esse sangue por meio das veias aqui, tá certo? Veia aqui, cava, superior e inferior, vai chegar no átrio direito e as veias pulmonares traz do pulmão o sangue para o lado esquerdo, certo? Só que o sistema linfático não tem essa bombinha no meio do processo, né? E o sistema linfático, ele não é um sistema fechado como o coração. Os vasos linfáticos, eles têm um fundo cego, tá? E esses fundos cegos aqui dos vasos linfáticos vão estar conectados ali, próximos a justamente esse emaranhado de capilares. Por quê? Porque uma das funções da minha linfa é justamente pegar o líquido que ficou aqui misturado no interstício, que não voltou para o sangue, e retornar o sangue por meio do sistema linfático, tá? Ele vai reabsorver esse líquido que ficou no interstício para evitar o edema, o inchaço, porque quando o sistema linfático não está funcionando, é isso que vai acontecer, vai sobrar líquido fora do vaso, e isso vai a longo prazo gerando edemas importantes, tá? Que é o que acontece nos pacientes com problema aí de circulação linfática, ok? Então, ele é um acessório do sistema vascular, por isso que eu precisei entender essas trocas lá no capilar, né? E eu preciso aqui entender quais são os órgãos do meu sistema linfóide, porque não é só a função de reabsorver esse líquido que ficou aqui no interstício entre os capilares arteriais e os capilares venosos. Eu também, além de absorver esse líquido para o sistema linfático, que dessa forma vão pelo ducto aqui, né, torácico, levar a linfa de volta à veia cava, né? Porque o sistema linfático vai terminar nessa região, no cérebro não tem, a gente tem os gânglios no pescoço, até aqui. Daqui para cima não tem nada do sistema linfático, ok? Então tem os órgãos linfóides em si, a gente vai falar um a um, tá? Agora eu só preciso que você entenda que não tem vaso linfático no sistema nervoso, né? No encéfalo, tá certo? E eu quero que você também saiba que, além de
reabsorver esse líquido que ficou no interstício, o sistema linfático ele também participa da resposta imunológica, tá certo? Porque por meio dos seus órgãos nós vamos estar amadurecendo, né, os nossos linfócitos, que são células aqui muito constantes e frequentes no sistema linfático e que fazem parte do nosso sistema imunológico específico. A gente vai ver isso com muito detalhe nessa aula de sistema linfático, tá? Ok. Coração faz esse processo no sistema vascular. E na linfa, no sistema linfático, quem faz empurrar esse líquido aí para voltar ao sistema vascular? Nós vamos ter os movimentos do nosso corpo, as articulações, né, onde a gente tem ali uns linfonodos que ajuda a bombear essa linfa por meio do músculo que está ao redor empurrando essa linfa, tá? Então é importante isso. E no sistema linfático, assim como no sistema venoso, a gente tem válvulas. E essas válvulas permitem um movimento de propulsão, ele vai enchendo ali o espaço entre as duas válvulas e faz com que abra a válvula acima e o fluxo da linfa seja sempre unidirecional, tá certo? Nós vamos ter filamentos de ancoragem que vão abrir o vaso linfático para trazer esse líquido intersticial para dentro do vaso linfático e vamos ter essas válvulas por meio aí das células do vaso linfático que vai ajudar o fluxo unidirecional dessa linfa, tá? Ok. Então a gente já viu aqui três funções do sistema linfático, né? Em relação à reabsorção, né, desse líquido, retorno desse líquido ao sistema vascular e a função imunológica, porque os linfócitos vão estar ali. Além disso, o sistema linfático, gente, é o sistema que transporta os lipídios, tá? Isso cai em prova, isso é importante. Então, as vesículas com o lipídio do sistema digestivo vão ser transportadas por meio do sistema linfático. Isso cai em prova, ok? Maravilha. Nessa imagem a gente já pode ver alguns órgãos linfáticos importantes, né? Eu tenho aqui o meu timo, que é um órgão inicialmente na criança grande, né, e que com o passar do tempo ele vai diminuindo. O timo, ele tem uma função importantíssima, ele tem 2 lobos e ele tem uma função importante. Qual é a função do timo? Ele vai amadurecer, né, os nossos linfócitos tipo T. Por isso que chama linfócito tipo T de timo, tá? Muito importante isso. Nós temos 2 tipos de linfócitos que são células da defesa específica, o T e o B. O T, ele recebe esse nome porque ele vai ser amadurecido no timo, tá certo, gente? E vai ficar ali dentro dos linfonodos, no sistema linfático, tem uns no sistema vascular, tem ele acumulado em órgãos linfóides, que a gente vai ver aqui em algumas regiões do nosso corpo que fica ali, né, próximo a locais de contato com o ambiente externo, onde a gente precisa filtrar já destruir aí micro-organismos que vão entrando no nosso corpo, tá? Dentro do sistema linfático, além dos linfócitos B e T, a gente também tem outros tipos de linfócitos, que é o natural killer, né, um tipo de linfócito, e também os macrófagos, que são células da defesa, agora inespecífica. Professora, como é esse negócio de específico e inespecífico? Explica aí, porque eu estou confundindo. Repara, macrófago e neutrófilo, por exemplo, são 2 células inespecíficas. O que vier na frente dele, ele está destruindo ali. Vai comendo com aqueles pseudópodes das membranas citoplasmáticas que são grandes ali, engloba, leva para dentro da célula, pega o lisossomo com as enzimas digestivas e destrói ali bactéria. Independente de ser a bactéria da tuberculose, a bactéria da sífilis, a bactéria da difteria, né? Então não tem especificidade para aquele tipo de bactéria. Qualquer um que vir eu traço, tá? Quando eu falo da defesa específica, que eu estou falando de linfócito T e linfócito B, aí não, gente, aí eu tenho que ter sinalizações específicas para cada tipo de bactéria, para cada tipo de vírus, né? E aí a gente vai ter esse detalhamento e explicação lá no finalzinho do sistema linfático, onde a gente vai envolver o sistema imunológico nisso aí. A gente vai falar do TCD4, TCD8, o linfócito T auxiliar, T supressor, o linfócito B, tudo isso a gente vai estar conversando lá no final, tá? Aqui a gente está só introduzindo as funções do sistema linfático, tá? Aí nesse sistema linfático, gente, a gente falou que o linfócito T vai ser amadurecido no timo, né? O linfócito B, ele vai ser amadurecido no próprio local onde ele é produzido, que é na medula, tá certo? Então na medula óssea, que é a parte vermelha dentro dos ossos longos, onde a gente vai produzir as células pró
linfócitos, né? Que são as células antes de virar o linfócito. Aí ela vai amadurecer, vira o linfócito, né? B, lá dentro da medula mesmo, e vai para o vaso linfático. É onde o B vai ser aquele que vai ter o anticorpozinho, que vai formar as imunoglobulinas, a gente vai ver isso. E o T não, o T vai para o timo e chega lá no timo, ele evolui para o processo de diferenciação, porque tem um monte de linfócito tipo T, e também o amadurecimento desse T, tá? Aí eu tenho o timo, eu tenho o baço é um órgão linfóide também, onde fica linfócitos ali participando do processo de defesa, de captação desses micro-organismos. O baço, ele também tem o processo de acúmulo de sangue, porque é um órgão muito vascularizado, então ele serve de reserva de sangue. Quando tem um sangramento no nosso corpo, o baço, ele vai fazer uma vasoconstricção para liberar esse sangue para outras partes mais importantes do nosso corpo, tá? E o baço também, ele tem aí uma importante parte na destruição de hemácias velhas, tá? Então ele quebra as hemácias velhas, libera o componente M, bilirrubina, né, que vai ser aí eliminada pelo fígado, e libera os componentes do ferro, tal, para reaproveitar para fazer hemácia nova. Então a hemocaterese, que é a quebra das hemácias, vai participar aqui nesse órgão linfóide que é o baço. Ele vai ter essas duas funções, a parte branca e a parte vermelha do baço. Aí eu tenho baço, eu tenho timo, eu tenho as tonsilas, que tá aqui, né, a tonsila faríngea é a adenoide, a gente vai ver isso com detalhes. E a tonsila palatina é aqui as minhas amígdalas, e a tonsila lingual é o finalzinho da minha língua, quando termina as papilas gustativas, né, que está envolvida com a parte de sensação de sabor, né. Eu tenho ali um tecido mais grosso no final da minha língua, que é um tipo de tecido linfóide, que é onde está ali armazenado vários linfócitos para já agir na defesa inicial do nosso corpo nesse sistema de entrada do ar e do alimento, tá? Então, atrás do meu nariz ali, onde tem a faringe, vai ter a minha tonsila faríngea, que é a adenoide. Quando tem muita infecção ali, ou então incha demais, fica demasiada, hipertrofiada, começa a obstruir o nariz. Isso é comum na criança. E aí faz a cirurgia de adenoide, né, para remover essa adenoide e aí liberar a passagem do ar, porque senão a criança fica respirando pela boca e a boca não filtra, não aquece o ar, né? Então a gente não pode deixar a criança respirando pela boca, tem que tirar essa adenoide. Tem algum prejuízo isso? Tira um pouco do sistema imunológico ali, mas não prejudica o contexto geral, porque a gente tem aí os vasos linfáticos, os linfonodos e outros locais onde esse micro-organismo vai ser então captado e destruído, tá? Além da adenoide, as amígdalas também, da mesma forma, ela pode crescer, gerar um processo ali muito infeccioso naquele local, né? E a partir daí, a necessidade de muitas vezes retirar essas amígdalas, que também são aglomerados, né, de células ali linfóide, tecido linfóide. E essa da língua também é também ali um agregadinho de tecido linfóide. É só aqui que tem tecido linfóide, faringe, amígdala ali, né, e também na língua? Não, a gente também tem as placas de Peyer no intestino delgado, que são aglomerados de tecido linfóide que vai participar do processo imunológico lá no nosso intestino, no apêndice, né? Tem literatura trazendo também aí uma parte do processo linfóide sendo ali também trabalhado, né? E outras partes do nosso corpo, esse tecido linfóide, como no baço, vai estar também aí agregadinho, né? Formando ali um aglomerado de processo linfóide naquele espaço, tá? Entre os vasos linfáticos, nós temos esses linfonodos, que são estruturas encapsuladas, onde entra a artéria, sai a veia, onde entra ali o líquido linfático, ele é processado, né, onde tem ali um local para o processamento e a destruição dos micro-organismos. Por isso que quando há uma resposta inflamatória infecciosa, e aí o médico vai fazer a avaliação, ou o enfermeiro, em relação ao exame físico, a gente vai palpar alguns locais onde esses linfonodos estão em maiores quantidades, né? E percebe um inchaço ou íngua nesse espaço, que é onde tem ali um linfonodo que está envolvendo esse processo de destruição bacteriana, ou seja, está um processo inflamatório ali naquele local. Então, onde é que tem mais linfonodo? A gente tem na região axilar, na região do pescoço, na região inguinal. São locais onde a gente tem maior quantidade de linfonodos. Os linfonodos, gente, e o processo do sistema linfático, ele também é importante no processo patológico da metástase, né, relacionado aqui a cânceres. Então, alguns cânceres são disseminados pelo nosso corpo por meio do processo do sistema linfático.
e o linfoma é o próprio câncer do sistema linfático. Então é importante a gente também fazer essas conexões desses termos que são utilizados e que tem correlação com o sistema linfático aqui da gente, ok? Então a virilha, pescoço, axila é onde tem a maior quantidade de linfonodos, ok? Então, resumindo as funções do sistema linfático, eu vou ter reabsorção por meio dos capilares aqui linfáticos, reabsorvendo o líquido que sobrou entre o capilar arterial e o venoso. Eu tenho a filtragem, porque por meio dos linfonodos, quando a linfa passa por aqui, o plasma, né, que está ali dentro agora chamando de linfa, tá? É o mesmo líquido do plasma que foi reabsorvido, mas lá dentro chama linfa. Então essa linfa vai usar aqui o sistema dos gânglios ou linfonodos. Gânglios e linfonodos são as mesmas coisas, essas bolinhas aqui, para fazer a filtragem dessa linfa, tá? Eu também tenho o processo de devolução desse líquido. Esse líquido que eu peguei do capilar aqui, né, que sobrou do líquido intersticial, eu devolvo, passa pelos linfonodos, filtra e vai por meio dos ductos para a veia. O ducto é a parte do tecido linfático, né, do sistema mais grosso, tá? Ali onde tem uma pressãozinha maior, tá certo? Para poder conseguir empurrar essa linfa de volta para o sistema venoso, tá certo? Nós vamos ter o ducto direito e o ducto esquerdo, ou o ducto torácico, ok? E a imunidade nós vamos ter ali o processo de destruição de micro-organismos dentro desses linfonodos ou gânglios. E esses linfonodos, onde vai fazer a filtragem, também age na imunidade, eles vão ser ricos em células de defesa, tá? Tanto o macrófago, que engloba, como os linfócitos, que são células de imunidade específica, B, que amadurece na medula, e T, que é aquela que amadurece no timo. Então, observe o processo aqui, ó, de filtração. Aqui está reabsorvendo o líquido que veio dos capilares. Então, reabsorvi. Aqui dentro do linfonodo, eu fiz o processo de filtrar, destruir micro-organismos aqui, fiz o processo de imunidade e aí eu vou reabsorver, devolver, reabsorver aqui, filtrar, devolver a linfa aqui para o sistema vascular, para o sistema venoso em relação a esse líquido, e assim acontece o processo aqui da linfa. Esses vasos linfáticos da ponta aqui, gente, eles têm o fundo cego, tá? E eles captam aqui do sistema intersticial o líquido. A gente vai ver direitinho aqui a parte microscópica para entender como que acontece aqui essa reabsorção de líquido do tecido intersticial. A gente está falando que dentro do vaso linfático o nome do líquido é linfa, tá certo? Dentro do vaso sanguíneo, aquele líquido que está misturado ali com hemácia, né, é o plasma. Quando esse plasma vaza para o capilar, ele é chamado de líquido intersticial, e aqui dentro do sistema linfático ele é chamado de linfa. Tem algumas diferenças de concentrações, né, diferenças de substâncias, o que passa, o que não passa, para trazer a diferença, né, desses termos, tá certo? E principalmente o local que ele vai estar, que vai trazer para a gente essa diferença. Então, na linfa eu tenho o linfócito B e T, tem o macrófago, que é uma célula de defesa inespecífica, que quando ele está lá na corrente sanguínea ele é chamado de monócito, no tecido e no sistema linfático ele é chamado de macrófago. Esse mesmo macrófago, nos tecidos específicos, ele recebe nomes especiais que caem em prova. No sistema nervoso central, o macrófago é chamado de micróglia. No fígado, o macrófago é chamado de células de Kupffer, tá? Que são células de defesa específicas no fígado, que nada mais é do que o macrófago que está ali, né? E que engloba os micro-organismos ali naquele espaço. Tem proteína, tem gordura. A linfa é o tecido, é o líquido que transporta os lipídios do nosso corpo e algumas vitaminas também, tá certo? Então, fenda dos capilares, a gente viu isso lá no iniciozinho, quando eu mostrei aqui, que é justamente o espaço entre as células, que são bem abertos ali em alguns espaços de alguns órgãos para permitir trocas, como no fígado, e são bem fechados no tecido cerebral, porque a barreira hematoencefálica é para justamente não levar toxinas facilmente para o cérebro, tá? Então, nessas fendas, para a gente entender, no cérebro não tem essas fendas, é tudo fechadinho, tudo conectadozinho, só deixa passar água pelas aquaporinas, que são entre as proteínas da membrana celular, e
O2 e CO2 ali, o processo de difusão para nutrir o nosso tecido cerebral. Agora, o fígado não, essas fendas são todas escancaradas, arregaçadas, lá, tudo aberta. Para quê? Para que a gente tenha, justamente ali no sinusoide, a troca, né? O plasma praticamente sai de dentro dos vasos sanguíneos quase todo, para que ele mergulhe ali nos ácidos hepáticos dentro do lóbulo, porque o ácido, vários ácidos formam um lóbulo, né? Dentro daquele hexágono, para que ele possa ali pegar e metabolizar aquela substância, tá? Então essas fendas no fígado, por exemplo, nos sinusoides hepáticos, que são os vasos sanguíneos venosos hepáticos do processo da veia porta, chama sinusoide hepático, possa fazer essa troca. E aí eu tenho aqui o capilar cheio de fenda, deixando passar líquido para o espaço intersticial, que é aquele entre as células, e o capilar linfático com esse fundozinho cego, fazendo a reabsorção aqui desse líquido. Essa imagem é aqui do livro do Guyton, tá? Outra imagem do Guyton que mostra pra gente aqui, ó, o tecido intersticial, tá vendo? Esse tecido intersticial é o tecido entre as células, tá certo? Nesse tecido intersticial eu tenho líquido, certo? Esse negócio aqui, ó, líquido dentro de vesícula, eu tenho um líquido livre aqui dentro, e é esse líquido livre que a linfa vai ser formada, vai puxar para dentro dos vasos linfáticos esses líquidos aqui. Para quê? Para que esse líquido aqui não cause o edema, um inchaço ali naquela região. Então aqui mostra a estrutura do interstício, onde existe filamentos de proteoglicanos em todos os pontos, nos espaços entre os feixes de fibra, de colágeno, vesícula de líquido livre, e uma pequena quantidade de líquido livre mesmo, propriamente dita, essa partezinha branca aqui, ó, corrente de líquido livre, certo? Na forma de correntes que podem ocorrer ocasionalmente, tá? Ok. Só uma coisa importante, quando eu tenho esse interstício aqui, com uma quantidade de colágeno muito grande e deformado, eu vou ter o tecido de fibrose do tecido, do órgão, tá? Por exemplo, na cirrose hepática, quando eu tenho muito colágeno e muito miofibroblastos aqui nessa região do interstício, eu começo a dificultar a circulação hepática, eu começo a dificultar o processo de metabolização de substâncias, e aí eu tenho a destruição tecidual ali no fígado, tá? Por meio aqui da fibrose e por meio da cirrose, ok? Que é o processo patológico no fígado. A gente precisa fazer umas conexões assim para ajudar a entender. Aqui uma imagem do Guyton também, tá? Que traz pra gente os órgãos do processo linfóide no sentido da circulação aqui linfática, tá? Então eu tenho aqui linfonodos, como você já sabe, tem os cervicais, tem aqui os linfonodos axilares, tá? O sentinela, isso aqui tem uma importância na questão da metástase de câncer, a gente sempre fala dessa questão, tá? A veia subclávia é onde vai chegar os ductos linfáticos, né? A esquerda e a direita, relacionada ao retorno da linfa para a circulação venosa, então tem essa conexão aqui de ligação, né? Dos vasos linfáticos com o sistema vascular venoso. Eu tenho aqui a questão dos linfonodos abdominais, que vão ajudar, inclusive, nos vasos aqui linfáticos abdominais, na captura do processo de gordura, porque é ela que vai produzir e puxar os lipídios para ser canal de transporte desses lipídios no nosso corpo, tá? E linfonodos inguinais, tá? E alguns mais espaçados aí periféricos, ok? Olha aqui, a imagem traz pra gente uma divisão importante. Essa imagem, gente, traz para mim a divisão dos órgãos linfóides em dois grupos, tá? O sistema linfóide de órgãos primários ou centrais, que é onde eles vão ser produzidos aqui células específicas da defesa, né? A medula óssea produz os linfócitos e as células pró-linfocíticas, que são aqui vai se transformar em linfócitos B, né? E de lá manda para o timo para transportar e criar aqui o linfócito T maduro, tá? Produz na medula óssea e amadurece no timo esse linfócito T, tá? Então chama de órgão primário ou central, que eles vão estar produzindo essas células aí funcionais do sistema linfático, né, na parte da imunidade, tá? E eu vou chamar de secundário ou periférico o local onde essas células aqui que foram produzidas, esses linfócitos, vão estar ali morando, armazenada, esperando ali os micro-organismos chegarem para serem destruídos, tá?
e circulando também, né? Novos vão saindo, outros vão chegando. Então, eu vou ter aqui o baço, que é um local que tem um tecido linfóide também para destruição de micro-organismos, tá? Além de fazer a parte da hemácia que a gente já tinha conversado e ser reserva também de sangue. Eu tenho os próprios linfonodos, que são essas bolinhas, onde eu vou ter aqui, né, nesses linfonodos, um acúmulo de linfócitos para estar destruindo esses micro-organismos, tanto na defesa celular, quanto na defesa humoral. Professora, que nome é esse aí? Porque a senhora não falou disso ainda. Quando eu falo em defesa humoral, eu estou matando os micro-organismos que estão no tecido intersticial ali, sem estar dentro da célula, tá certo? Então acontece mais com bactérias, por exemplo. Quando eu falo em linfócito T, o linfócito T, ele tem a capacidade de destruir o micro-organismo que está dentro da minha célula. E quem é que entra na minha célula de osado? Quem é? Os vírus, as células tumorais que vão se multiplicar de forma desordenada. Então, o linfócito T, ele tem a capacidade, o T citotóxico, por exemplo, de destruir aquela célula que está querendo crescer e se multiplicar muito rápido, ou seja, que está querendo virar um tumor. Então, tanto o tumor, a célula tumoral, a célula que tem aí uma desvirtuação para multiplicação irregular, né? Ele vai destruir, como o vírus osado que está lá dentro da célula, onde o linfócito B, que tem o hormônio, não consegue chegar, aí esse T vai lá e destrói a célula que está com o vírus, tá? Inclusive, no processo do vírus HIV, a gente tem o TCD4, TCD8, que são os linfócitos aqui do tipo T, que são onde o vírus do HIV vai tentar destruir, que é a própria célula de defesa da gente, né? E aí, o próprio tipo aí de alguns conseguem destruir aquela célula que está infectada, né? E aí é o processo de tentar medicações que impeça essa multiplicação viral, outras transcriptase reversa, enfim, várias ações ali para impedir ou controlar, né, a multiplicação desse vírus, tá certo? Então, quando eu falo em T celular, eu estou falando de matar vírus, né, ou células que estão com vírus ali dentro, e humoral, o micro-organismo está ali por fora da célula, no tecido intersticial mesmo, ok? E aí, placa de Peyer, o Peyer, não sei como é que pronuncia direito isso aí, mas é assim que escreve. E isso aqui vai estar onde, gente? Aonde que vai estar a placa de Peyer? Vou falar como escreve aqui. No intestino delgado. Quando a gente falou agora há pouco do sistema digestório, a gente falou dela, né? Ela está na parede ali do intestino, por meio de células M ali, formando aquele agregado de tecido linfóide, onde os linfócitos estão ali em uma maior quantidade aglomeradas, tá? E tem as tonsilas, tá certo? Que vai ter diversos nomes a depender da localização. Essa tonsila é um acumulado de tecido ali linfóide. A amígdala ali é a tonsila palatina. A adenoide é a tonsila faríngea e ainda tem a da língua, a tonsila lingual, que é o final ali da nossa língua, aquela parte mais, se você colocar o dedo aí, a mão limpa na boca, você vai tocar na sua língua, vai ter as papilas gustativas, um pouquinho atrás tem um tecido mais grosso, mais fibrosinho, que é esse tecido também linfático aqui, ou linfóide, né? Chamado de tonsila lingual, tá? Que ele também é secundário ou periférico. E o apêndice, as literaturas têm trazido, né, essa função, que algumas literaturas trazem que não tem função nenhuma, tal, mas outras trazem que o apêndice tem aí a capacidade de acumular algumas bactérias mutualismo, né, de ajudar no intestino a destruir as bactérias patogênicas, e também o apêndice tem aí esse tecido linfóide, onde vai acumular algumas células de defesa, formando essas plaquinhas e ajudando no controle de micro-organismos, ok? Então essa divisão aqui é bem interessante para a gente entender como que a medula óssea, que é uma célula não, que é um órgão que vai estar participando não só da formação dos linfócitos, que está aqui no sistema linfático, mas também do próprio macrófago, né, sobre a forma de monócito lá no vaso sanguíneo quando ele chega. A medula também produz a hemácia, né, também produz o megacariócito, que vai dar origem aos pedaços do citoplasma dele, as nossas plaquetas. Então essa medula óssea, ela tem uma função bem ampla na formação das células do sangue, tá? E também das células aqui de defesa que vão estar no nosso sistema linfático também, ok?
Olha que linda essa imagem, eu fiquei encantada, tá? É uma aula que eu encontrei no Google de uma faculdade, depois eu vou ter aí o link dela, que tá em outras imagens que eu peguei dessa aula, tá? Se você quiser depois ir lá conferir. Então aqui, na medula óssea, eu vou ter o desenvolvimento dos linfócitos B. Lembra que eu te falei que essa medula óssea, né, a gente vai ter aqui a parte vermelha dela, que vai produzir células com capacidade de diferenciação, tá? Que aqui está tratando como célula-mãe. Essas células-mãe vão se dividir aqui no grupo mieloide e no grupo linfóide, tá? Nesse grupo mieloide, gente, eu vou ter a subdivisão em transformação em reticulócitos, em vários grupos lá, até chegar a formar a minha hemácia. De reticulócito para hemácia, a diferença é que o reticulócito tem núcleo. A hemácia, o reticulócito perde o núcleo e recebe o nome de hemácia. Essa célula mieloide também dá origem aos megacariócitos, que vão se quebrar em pedacinhos do citoplasma e transformar a minha plaqueta. Nem hemácia nem plaqueta tem núcleo, isso cai em prova, tá? A célula mieloide também dá origem, ó, aos neutrófilos, ao macrófago, tá? Já a célula linfóide, que é uma subdivisão dessa célula-mãe, né, no processo de diferenciação, ela vai dar origem aos meus linfócitos. E esse linfócito pode ser B, quando ele amadurece direto aqui na medula, tá? O B é chamado de linfócito B porque bursa vem de um órgão específico da ave, que é onde lá na ave esse linfócito B, né, vai ser amadurecido. No ser humano vai ser na própria medula, mas aí ficou esse termo linfócito B, tá? Tem correlação também com o termo de medula em inglês aí, óssea, no sentido do B aí ter correlação com esse local de amadurecimento também. Tem as duas informações na literatura. E o linfócito T, o nome T aqui, né, a letra T, tem a ver com o amadurecimento dele, que é onde, gente, no timo, né? Olha, só uma informação curiosa, o meu tecido aqui, da medula vermelha, nas crianças, no jovem, é em maior quantidade, tá? A medula amarela vai ser formada por tecido adiposo, aí não produz essas células do sangue, tá? E quanto mais idosa a pessoa, mais medula vermelha vai se transformando em medula amarela. Então, o meu sistema linfático vai se constituir em vasos linfáticos, tecidos e órgãos linfóides, né? E células imunocompetentes, que são os linfócitos, tá? Traz aí a função de proteção contra vírus, bactérias, fungos, protozoários e também contra as células tumorais, né? Principalmente aqui os linfócitos T, que faz a imunidade aí celular, ok? Ela reconhece corpo estranho por meio aqui dos anticorpos produzidos mediante o contato com antígenos, que são pedaços de micro-organismos, e faz a inativação ou destruição, além de formar células de memória. Como, professora, esses anticorpos vão ser formados, né, os exércitos dos linfócitos B vão se transformar em plasmócito, que nada mais é do que o linfócito B com o conector dele do anticorpo específico para cada agente, tá certo? Então, vamos lá. Tem uma bactéria, o macrófago vai lá, come ela, quebra ela em pedacinho. Um pedacinho daquela bactéria vai ser apresentada pelo linfócito T ao linfócito B, e esse linfócito B vai produzir um anticorpo na sua superfície que vai conhecer aquele antígeno. Quando eu entrar em contato de novo com aquele antígeno, o meu corpo vai dizer: pera aí, meu filho, que eu já te conheço. Então vem aqui um exército multiplicado rapidamente, que são essas células de memória, né, que a gente vai ver depois, que é justamente o IgG, a imunoglobulina G de memória, né, do contato das doenças que nós temos, ou por meio de vacina, ou por meio da própria doença, e aí chega lá e destrói aquele micro-organismo antes dele se instalar, se multiplicar e gerar o processo patológico da doença, tá ok? Da patogênese. Então é importante, né, saber isso aqui para poder entender por que a vacina funciona, não é isso? Ou seja, isso aqui age para a base do conhecimento de diversas partes da nossa prática clínica, ok? Vamos para o próximo bloco, porque eu preciso aqui tomar um cafezinho para aquecer as cordas vocais, né? Fazer uma vasodilatação e continuar falando, porque ainda tem mais assunto aqui no nosso sistema linfático para a gente aprofundar e mergulhar, ok?